ministrando nessa manhã. Amém? Vamos estar orando por ela. Quero chamar a pastora Joana para estar orando, né? Já é abençoada, né? Então nós vamos estar profetizando mais bênção na vida da pastora Nilce. Bom dia, paz do Senhor. Mais uma vez, vamos nos alimentar como ontem, né? Quem esteve aqui ontem se deliciou, né? Nós aprendemos o que é adoração como arma de guerra. E não é somente louvor, né? Não é só dançar. Cantar não é adorar. Cantar com adorar. Adorar, ontem Deus falou muito comigo. Porque eu não danço mais por causa da coluna, mas Deus falou, você não deixa de ser uma adoradora. É? Vamos levantar nossas mãos e hoje vai novamente, o Espírito Santo vai mover neste lugar. Usando a pastora, em nome de Jesus. Pai, que está a tua filha. Senhor, enche ela cada dia mais, ó Deus, da tua presença. Oh, Espírito Santo, obrigada por agir, Senhor, neste lugar, como o Senhor tem feito, ó Deus, através dos teus servos. Cobre ela, ó Pai, toda a casa dela com teu sangue precioso. E derrama, ó Pai amado, do teu Espírito Santo sobre nós. Assim nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Bem, irmãos? Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz? Quem já acordou hoje? Amém? Prontos para ficar aqui então hoje até a tarde? Você nem saiu, nem me deu um abraço, Marquinhos. Tudo bem. Sobe aqui e me dá um abraço, Marquinhos. Pensa um povo de Caldas que está te amando. Amém? Quem vai ficar comigo é você? Amém, queridos? Eu fiquei sabendo hoje de manhã que a mensagem da manhã era minha. Aleluia? E eu perguntei para o Senhor o que Ele queria falar conosco hoje. E quando eu estava nos Estados Unidos, eu acabei de chegar de lá, fiquei 2 meses em uma turnê. Eu fui para uma exposição literária em Nova York e acabei fazendo uma turnê ali. Eu fui para uma agenda e o Senhor fez mais 14 agendas para mim. Aí um dia ele me acordou na madrugada com uma mensagem, um sonho e uma mensagem para as igrejas brasileiras. Eu na hora mandei para os pastores de Caldas. Eu não faço nada sem um grupo de intercessão. E eu mandei para eles também. E como eu tenho oportunidade de gravar na minha igreja, fala amém. Na minha igreja, eu descobri, eu e o Carlinhos descobrimos que já tem uns 8 anos que eu caminho com a igreja. Então a igreja é minha, não é? Então na minha igreja, como eu vou gravar essa mensagem, eu vou jogar ela no YouTube. No Face e Instagram, são coisas pequenas, imagens bonitinhas e tal. No meu canal do YouTube eu dou meus treinamentos, meus ensinamentos lá. Então eu vou gravar essa mensagem também, vou colocá-la ali também, porque a igreja brasileira precisa dar uma acordadinha nesse temazinho que eu vou falar hoje com você. Amém? Fala assim comigo, o que eu estou fazendo na igreja? Você sabe o que você está fazendo dentro da igreja? Você sabe o seu chamado? Você conhece o seu chamado? Você identifica o seu chamado? Porque Jesus, ele não te chamou simplesmente para uma salvação. Ele te chamou para implantar o reino dele na terra. Amados, eu não sou pregadora, eu sou mensageira. Então hoje eu estou trazendo uma mensagem para você. Eu creio que muitos vão sair daqui hoje entendendo o seu chamado, porque que você te escolheu desde o ventre, te chamou pelo nome e te disse, tu és meu. Porque que o Espírito Santo não desistiu de você, mesmo quando você desistiu. Que foi meu caso. Durante o início do meu ministério, eu sentia, estou só furando o buraco. Fura um buraco aqui,
fazer aquilo ali. Fura outro buraco aqui, não, agora você vai fazer aquilo ali. Fura um buraco aqui, não, agora você vai fazer aquilo ali. Porque os pastores, líderes principais da igreja, também não identificam muitas vezes o chamado do irmão. E aquele irmão muito bom, bom para trabalhar, muito dinâmico, muito ágil, que faz tudo com muita responsabilidade e tal, ele vai sobrecarregando ele. Dá isso, dá mais aquilo, dá mais aquilo outro, dá mais aquilo outro, dá mais aquilo outro. E quando vê o caboclo já está custando dar conta de andar sem exercer o seu chamado. Quando eu converti, eu não entendia nada disso, mas os furar buraco, queridos, é preparação para o seu ministério. É por isso que muitas vezes no chamado, você vai entender agora um pouco de chamado, tem um do chamado que ele precisa entender todos os buracos, todas as fundações, todas as sapatas que constrói e sobe um prédio, um edifício. Por causa do seu próprio ministério, por causa do seu próprio chamado. Então nós vamos falar hoje sobre os ministérios dentro de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Como eu não tive tempo de trazer como ontem os versículos todos prontos para os meninos, eu vou ter que falar e eles vão ter que correr aí e procurar o versículo. E jogar ele aqui para mim. Porque o texto sem pretexto é pretexto para heresia, então eu profetizo hoje em dia na Bíblia e eu provo na Bíblia tudo aquilo que eu tenho falado. Por isso que eu tenho um livro ali chamado Mergulhando nos Dons. Para a pessoa entender sobre os dons proféticos que existem sobre ela. Efésios 4:11. Vamos ver hoje, então, os ministérios. O que você está fazendo dentro da casa do Senhor? O que você está fazendo dentro da igreja? Amados, nós somos tendenciosos ao comodismo. Nós somos tendenciosos ao mais fácil. Nós somos tendenciosos à proteção. Eu também. Eu também. Como eu apanhei nos Estados Unidos. Como Deus me tratou nos Estados Unidos. Por causa do meu chamado, do meu campo missionário. Como Ele falou comigo lá. Porque é muito fácil, muitas vezes, nós largarmos aquilo que nós somos chamados para ficarmos no conforto, na proteção da igreja, do ministério. Efésios 4:11, achou aí? Dá para jogar? Foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu uns para serem apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Se nós identificarmos Jesus, ele tinha todos os 5 ministérios. Ele atuava no apostólico, ele atuava no profético, ele atuava no evangelista, ele atuava no pastor e ele atuava no mestre. Jesus tinha todos os 5 ministérios nele. Então, o primeiro ministério que eu vou falar para vocês é o apostólico. Amém? Apostólico, Mateus 16:18. O que é o apostólico, pastora? O apostólico, ele engloba nele os 5 ministérios. O apóstolo, ele consegue exercer os 5 ministérios. Ele consegue o profeta, ele consegue ensinar, ele consegue evangelizar, ele consegue implantar a igreja. A diferença do apóstolo é a seguinte: o apóstolo, ele trabalha em nível de cidade, reino. Então, o apóstolo, ele não pode ser apóstolo de uma igreja. Eu tenho uma igreja e sou apóstolo. Não existe. Apóstolo é aquele que trabalha com muitas igrejas, muitas cidades e às vezes muitas nações. Eu não posso ser um apóstolo da igreja. Quem senta na cadeira é o apóstolo. Não existe apóstolo para pastorear a igreja. Então, Jesus, quando ele agia no apostólico, ele estava dizendo aqui, em Mateus 16:18.
Porquanto eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Você pode ver que quando Cristo morre, ele fala, não evangeliza porque o ministério na terra do Espírito Santo, faz nada, vai lá buscar o batismo com o Espírito Santo. Eles ficam lá, orando, buscando o batismo do Espírito Santo em Atos 2. Depois que desce o Espírito Santo, eles saem, aí os apóstolos saem implantando igrejas. Você pode ver que os discípulos, os apóstolos, eles nunca estavam em uma cidade só. Porque o chamado apostólico, ele é esse. Ele vai lá, começa a igreja, ensina, evangeliza, profetiza, caminha, mas quando começa a crescer um pouquinho, ele vaza. Ele levanta um e pica a mula. Porque ele é um apóstolo. O chamado dele é esse. Agora, é facinho para o apóstolo querer ficar em igreja local. Os irmãos amam, dá presente, faz festinha, come churrasco e tal. Mas não é o chamado do apóstolo. O chamado do apóstolo é aquele que Jesus diz assim, o filho do homem não tem nenhuma pedra para reclinar a cabeça. O apóstolo é aquele que briga com o demônio territorial. Quem faz conquista de cidade? Quem tem chamado apostólico. Eu nunca entendi por que desde a minha conversão em Caldas, eu sempre fiz trabalho de conquista de cidade, sempre trabalhei com muitas igrejas, sempre trabalhei com irmãos de tudo quanto é denominação e amava todas as doutrinas. Eu amo as diferenças ministeriais, eu amo as diferenças de uso e costume, eu amo. Por quê? Porque eu tenho um chamado apostólico. Mas eu não sabia disso quando eu estava furando buraco. Pastoria jovem, agora você vai implantar a igreja lá em cima, vai começar a congregação. Aí você está na congregação, aí eu fazia trabalho de atos proféticos, ungia a cidade, conquista de cidade e não sei o quê. Então, eu não entendia por que eu trabalhava tanto em nível de cidade e eu nunca trabalhei em nível só de igreja local, porque eu tenho um chamado apostólico. O que eu faço hoje? Eu trabalho com as igrejas. A igreja que menos tempo caminha comigo é aqui, é essa vida nova que tem 8 anos. Os outros são o quê? Meus filhos na fé, são meus amigos, meus companheiros de guerra que me conhecem no mínimo 8 anos. Pensa os outros. Ministerial. Estou te falando de ministério. Então hoje eu trabalho nisso, fortalece igrejas, treino pessoas, conquista de cidade, porque é o chamado apostólico. Amém? O próximo é qual? Eu vou ter que abrir em Efésios para mim seguir a linha de pensamento aqui. Gálatas, Efésios. Não tem Efésios na minha Bíblia? Gálatas, Efésios 4. Para me seguir, porque eu não coloquei na ordem, eu coloquei rápido hoje, assim, de última hora. Vamos seguir aqui. Então, primeiro é o apóstolo. É 4:11. Primeiro o apóstolo, depois vem o profeta. Então, vamos Jesus no profeta. Eu não coloquei aqui. A mulher sunamita, ela está no poço. Eu não coloquei esse aqui. Se você achar aí, joga a mulher sunamita no poço. E de repente ele fala assim, você está no seu 5º marido. E mesmo aquele que você teve 5 maridos. E mesmo esse que está com você agora não é teu. E ela disse, eu vejo que tu és profeta. Jesus, ele fala, quando ele move no profético, ele fala algo de maneira, na palavra do conhecimento. Palavra do conhecimento é você saber algo de maneira sobrenatural. Então, Jesus aqui, naquele momento que ela diz, eu vejo que tu és profeta,
Ele estava movendo no espírito de conhecimento, que é falando algo de maneira sobrenatural. E ela, veja que tu és profeta. Porque ninguém contou para ele que ela já tinha tido 5 maridos e aquele que estava com ela agora não era dela. Então Jesus, ele operava também no profético. Vamos trazer o profético para a nossa vida cotidiana agora, da nossa vida atualizada. Profeta, ele não serve para nada, nada, a não ser ter intimidade com Deus. A buscar Deus. Você quer ver um profeta ficar azedo, sem graça, irado, bravo, enjoado? Ele não tem tempo com Deus. Ele fica, até a aparência dele muda, o semblante dele muda. Porque o profeta, ele foi chamado para ter intimidade com Deus. O profeta, o chamado dele é vida íntima com o Senhor. Ele é separado. Profeta não serve para mais nada a não ser buscar e ter intimidade com Deus. Vou te dar um exemplo profético. Eu te falei do apóstolo, que eu trabalho com conquista de cidade. Vamos te falar um pouco agora do profético. Estava agora nos Estados Unidos, chegamos na Flórida, tinha uma conferência do reino. Muitos pastores do Brasil ali, para essa conferência. Então a gente estava na correria. No sábado à noite, nós dormimos tarde, e o culto lá é domingo de manhã. O Senhor, no profeta, o Senhor, Ele não vai importar se o profeta está cansado, está com muito serviço para ele, se a obra de Deus está ocupando muito tempo. Ele não quer saber no profético, no profeta, se ele está fazendo muita coisa para ele, não. Ele quer ele para ele. Essência. Ele é separado. O Senhor me visita 3 horas da manhã. Quando eu levantei, tinha o culto de manhã, o pastor me disse assim: você dormiu bem? Não sei se ele me ouviu no quarto ou só me fez uma pergunta. Me deu um beijo na cabeça e você dormiu bem? Eu falei: pastor, eu estou acordada desde as 3 da manhã. Ele falou: mas o que foi? Eu falei assim: não, é só o Espírito Santo com saudade de mim. Quando é o profeta, que o Espírito Santo está com saudade dele, querido, nada segura ele. Eu tinha 3 compromissos naquela semana e no final de semana eu pregava num retiro que estava sendo anunciado com a minha fotinha lá que eu ia ministrar. Então não dava para me tirar a semana toda. Eu remarquei com 2 pessoas que eu ia trabalhar livre para a semana seguinte. O evento de quarta-feira eu não fui. Entrei no quarto na segunda, fiquei segunda, terça, quarta em oração, adoração e jejum. E não fiquei mais por causa do retiro. O profeta, ele tem isso, a essência dele é intimidade. A vida dele é para Deus. Ele sente necessidade de estar com Deus. O profeta, literalmente, ele é o antissocial. Ele não importa que a festinha. Ele não liga muito com essas coisas. Vamos buscar a Deus? Oba, aleluia. Demorou. Ah, vamos fazer uma comunhão, não sei o quê. Não, entendeu, irmão? Isso é do profeta. A essência dele é essa. Então a Bíblia está dizendo que existe o profeta, outros para evangelista. Jesus no evangelista. Mateus 9:35. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Está bem parecido com outro versículo, mas é porque eu não tive tempo de procurar os versículos. Então Jesus, ele saía de cidade em cidade. O evangelista, vamos parar só nesse aí, porque o outro vai complementar esse outro. O evangelista, os milagres não acompanham o pastor.
Os milagres acompanham o ministério de Jesus de evangelista. Os milagres é para que o povo creia. Então, os milagres acontecem no evangelista. Vamos trazer isso para a nossa atualidade. Billy Graham, evangelista. Benny Hinn, evangelista. Kathryn Kuhlman, evangelista. Todos que você ouve falar que tinha um avivamento tremendo que acompanhava a vida dele. Os sinais acompanhavam a vida dele e ele era evangelista. O evangelista dentro da igreja, ele é o irmão goteira. Ele fica molhando, batendo goteira, chovendo no molhado. Chovendo no molhado. É aquele irmão que fica, Jesus te ama, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus isso. Porque a mensagem dele é essa. É uma mensagem de evangelismo. Então, o evangelista dentro da igreja, ele é o irmão canseira. É o irmão goteira. Porque o chamado dele não é dentro da igreja, que está preso dentro de igreja local. Deus me diz que os evangelistas não estão exercendo o chamado deles. Chamado de evangelista não é dentro de igreja. Chamado de evangelista é fora da igreja. O chamado evangelista é curar, restaurar, transformar, salvar, trazer para a igreja. Não é ficar dentro da igreja exercendo função de obreiro. Aí o irmãozinho é muito ágil, o irmãozinho é muito rápido, o irmãozinho é muito bonzinho para ajudar, ama demais as pessoas, que o evangelista é puro amor. Aí o evangelista vai ficando dentro da igreja, socando barro, socando barro, socando barro. Para ele é confortável, por quê? Porque ele não tem que ir no hospital, ele não vai ver alguém xingando ele não vai ter que andar no sol, ele não vai ter que ir para uma rua, ele não vai ter que fazer aquilo. Então, para o evangelista é conforto estar do lado direito do pastor. E Deus me disse isso, que ele vai começar a soprar um vento dentro das igrejas e vai começar a acender a chama do evangelista dentro do coração do povo. E eu já quero falar para você que é pastor, não fique com ciúme, porque o Deus me mostrava pastores com ciúme. Porque está saindo da igreja, não está saindo da igreja, está exercendo o seu chamado para trazer pessoas para a igreja. Pastores, libere os evangelistas. Os evangelistas precisam entender que dentro da igreja, no confortinho, não. Você é águia, você foi chamado para ventos, você foi chamado para tempestades, foi chamado para voar e não ficar preso em ninho. Por mais conforto que seja, evangelista não é feito para ficar dentro de igreja, vai começar a dar cabeçada e chocar com os irmãos. Então, esse evangelista. A Bíblia diz que também outros para pastores. Pastores, João 10, 11. Aleluia. Estamos juntos, irmãos? Eu quero que você se identifique. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, 11. Jesus, ele era pastor. O pastor é aquele que arrebanha, tira carrapicho, poda lã, dá comida. O pastor dá comida pelas ovelhas, ele cuida das ovelhas. Mas ovelha, quando sai desgarradazinha, ele vai atrás dela, quebra a patinha, põe no ombro e traz de volta. Isso é o pastor. Não adianta querer que o pastor vá no seu evangelismo. Não adianta querer que o pastor vá conquistar a cidade. Não adianta, porque o pastor, ele foi chamado para ficar na igreja, rebanhando, dando alimento, cuidando, tirando a lã. Esse é o pastor. Quando eu vou numa igreja que o pastor tem um chamado pastoral mesmo, é lindo porque é o paizão da igreja.
É o pai. Vem cá, filhinho. Gude, gude. O pastor gosta de todo mundo em volta dele. Pastor é isso. Oi. O pastor é chamado para isso. Vamos agora no outro que é o mestre. Atos 4:42. Ora lá baixoro conta lambalambai. João 10:11. Não, Atos 4:42. Nós estamos ensinando sobre armas de guerra e ontem eu ensinei sobre a adoração como armas de guerra e que adorar não tem nada a ver com cantar. E o que tem na adoração? Eu vou ler na minha mesmo, 4:42. Atos 4:42. É porque não tem Atos 4:42. Eu fiz com pressa aqui. Jesus, ele ensinava no templo e de casa em casa. Pode colocar aquele versículo anterior, então. Que ele ia... tá. E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, ele continuava a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Ensinar de casa em casa, de templo em templo. O mestre, ele é chamado para ensinar. Ensinar. O mestre, ele não aprende a Bíblia para pregação. Ele aprende a Bíblia, estuda a Bíblia para aprender Bíblia. Para aprender. O mestre, deixa eu tentar te ensinar. O mestre, ele é mais ou menos assim. Um tempo atrás eu invoquei de saber o que é sete Espíritos de Deus. Olhei na internet uns estudos, umas coisas, e tem os sete Espíritos de Deus. Tá, mas e aí o que é isso, sete Espíritos de Deus? Talvez o pastor, o evangelista, o profeta, não vai ter tanta curiosidade. Mas o mestre, sim. Aí eu comecei a orar e estudar durante 3 meses. Todo o tempo livre que tinha, eu estava orando e estudando, orando e estudando, orando e estudando. Eu já dei essa estuda aqui. Eu tenho ela no YouTube. Hoje ela é uma aula de umas 3 ou 4 aulas, de 1h30, mais ou menos, cada uma sobre os 7 Espíritos de Deus. Hoje eu consigo aprofundar nos 7 Espíritos de Deus. O mestre, ele cava, ele procura, ele aprende. O forte dele é aprender. Ele ama aprender. Ama ensinar. Ele pode ensinar qualquer coisa para qualquer tanto de gente. Ele ama ensinar. O mestre é isso. Ele ama aprender e ensinar a palavra de Deus. Então, se nós olharmos os ministérios, você se encaixa em algum desses ministérios. Ou você tem um chamado apostólico, ou você tem um chamado... Ou você tem um chamado evangelista, pastor, mestre apostólico. Você tem algum chamado na Bíblia, como a Bíblia diz. O que eu estou fazendo na igreja? Qual é o seu chamado? Deus te chamou para quê? Invista no seu chamado. Aí uma coisa que eu tenho entendido, que tem atrapalhado muita gente a crescer. Preguiça. Você é o que, mestre? Você gosta de ler? Não. Então, você é um evangelista. Você está na rua pregando? Não. Você é um mestre evangelista. Você é um profeta. Você está aprendendo, estudando e participando das orações da igreja? Então, preguiça. A
preguiça tem atrapalhado o povo de Deus. Vir na igreja um pouquinho já está bom demais. Não é para quem tem os ministérios. Esse aqui é os nossos ministérios, que são divididos em 5. O ministério de Jesus, ele é diferente. Ele é considerado assim: a multidão, os 70, os 12 e os 3. A multidão é aquela que é muito importante, Jesus veio para eles, que a maioria da igreja é a multidão. A multidão é aquela assim: aquele lá é o Filho de Deus, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana. Aquele lá não é mais Filho de Deus, crucifica-o. A multidão no tempo de hoje é aquela que vai no movimento, é aquela que vai no vento, é aquela que vai no mover. Aquele pastor é o pastor auge, é o pastor da hora. Oh, aleluia! Aquele lá está ultrapassado. Não, aquele lá já passou o tempo dele. Multidão. A multidão, ela sempre tem uma referência para ela. E sempre é aquele que o povo mais está gostando. Então, essas são a multidão. A multidão, ela sai de um para outro. Ela vai de um para outro. Ela vai de um para outro. Ela caminhava com Cristo. Não é mais Cristo, não é Filho de Deus. Agora Pedro é discípulo, faz milagre, então é Pedro. E ela vai caminhando, ela vai caminhando. O difícil não é para a multidão. O difícil é para aquele que está lá em cima. Porque Deus não divide a honra dele com ninguém. E Deus proporciona uma oportunidade, tira o neguinho de cena, humilha ele, tira tudo dele, aí fica lá, como muitos que eu conheço, que eu já vi até mesmo de perto, passando agora por grande dificuldade por causa da multidão. A Bíblia diz que tem os 70. Os 70 é aquele que realiza a obra, é aquele que se compromete com o Evangelho. No tempo de hoje, seriam os empresários, seria o irmão que trabalha, seria os autônomos, são aqueles que seguram a corda da igreja, são aqueles que se comprometem com o ministério. Existem aqueles que são os 12. Os 12 não se comprometem, os 12 são aqueles que pagam o preço no ministério, se sacrificam pelo ministério, se empenham pelo ministério. Os 5 ministérios estão nos 12, porque os 12, no ministério de Jesus, dos 12 de Jesus, é aquele que abre mão do que está fazendo, abre mão de si mesmo. É aqueles que se empenham, aqueles que sacrificam, é aqueles que morrem todos os dias, é aquele que paga o preço do ministério. Então, os 70, está os 5 ministérios. Está os evangelistas, está o pastor, está o mestre, está o apóstolo. Por quê? Porque ele vai abrir mão de si para viver Cristo. Que é os que caminhavam com Jesus. Eles abriam mão da casa, abriam mão do emprego, abriam mão da pescaria, abriam mão mesmo que a sogra estivesse doente, abriam mão lá para seguir o Cristo. Então é aqueles que se sacrificam com Cristo. Esses são os 12, que são os 5 ministérios. E existem aqueles que são os 3. Os 3 é aqueles que dão vida por um propósito. Ele é capaz de dar a vida por aquilo. Você vai morrer na cruz. Beleza? Nós, na fita, só põe ela de cabeça para baixo. Você vai lá para a ilha de Pátimos. Epa, demorou. Ele dá a vida por um propósito. Você dá a vida por um propósito? Você é capaz de abrir mão da sua família? Se abrir mão do seu emprego? Lá na MCM, Missão Cristã Mundial, eu vi os 3 ministrar, os 3, o chamado dos 3. Pessoas que pegavam tudo que tinha, tudo,
transformava em uma mala, ia para um lugar que não conhecia, um povo que ele não sabia, uma comida que ele não comeu, uma cultura que ele estava aprendendo sobre ele, um povo que ele tinha estudado sobre ele. Ia lutar com enfermidades grandes, né, como a malária ou coisa parecida. Ele é aquele que vai ficar sem comer muito tempo, que, né, com dificuldade. Tem missionário lá que fica 2 anos comendo arroz e batata. Arroz e batata, irmão, não é outra coisa, não é arroz e batata. E chega, não quer nem ver peixe, porque a única coisa que tinha, às vezes, de vez em quando, era peixe. Então, os 3 é aquele que dá vida por um propósito. Se nós entendermos isso, missionário é um dos 3. Teve um dos missionários lá, um jovem, bonito, novo, bonito. Ele chega lá com as mochilinhas nas costas. Foi para o Sudão. Estava com as crianças ali. Teve uma perseguição. Eles chegaram lá as milícias, matou 700 pessoas. Ele fugiu para o meio do mato. Ficou comendo raiz, fugido no meio do mato, praticamente 1 mês. Todos acharam que ele tinha até morrido. Quando ele conseguiu voltar, que ele veio para o Brasil, ele estava corioso, magrelinho, bichinho. Aí você pensa assim, nunca mais volta, né? Comeu, fortaleceu, restaurou, casou, pegou a esposinha, a mochilinha depois nas costas de novo e voltou para o Sudão. Cara, mas você pode morrer lá. É nós na fita. Opa, demorou. Agora, se você olhar que os 3, ele não cobra, que os 12 não dá vida por um propósito. Se nós olharmos os 12, ele não cobra, que os 70 só está vindo assistir culto. Se você olhar os 70, eles não cobram, a multidão está participando da igreja. Eles sabem que a multidão nunca vai fazer nada muito grande. Os 12 sabem que os 70 nunca vão abrir mão do que está fazendo para seguir Cristo. E os 3 sabem que os 12 nunca vão dar vida por um propósito. O que eu estou fazendo dentro da igreja? Você foi chamado para quê? Se você foi chamado para ser multidão, olhe um homem e seja testemunho, imitador dele como ele é de Cristo. Siga ele, depois vai para o outro, não tem problema, esse é o chamado da multidão. Se você é os 70, segura a corda na igreja, investe no ministério, mantenha o ministério. Missões é a mão do que envia, o joelho do que ora e os pés do que vai. Segura a corda. Se você é um dos 12, sacrifice e investe no seu ministério pessoal. E se você é um dos 3, dê a vida por um propósito. Queridos, em alguma coisa você se encaixa. E o que você se encaixa? A Igreja Vida Nova, ela tem uma referência ministerial. A unção dessa igreja chama-se compaixão. O que é uma compaixão? Dó e compaixão. O dó, o mendigo está pedindo esmola na rua. Eu chego nele, doido para receber livre dele logo, pego o menor dinheiro que eu tenho, dou para ele sair de perto de mim. Dó. Compaixão. O mendigo está pedindo esmola na rua. Você chega nele, estende a mão e fala assim, vem cá, eu vou te ajudar a mudar de vida. Jesus não tem dó na característica dele, no caráter dele. Jesus não tem dó no caráter dele, não. Jesus não tem dó no caráter dele. Quando a mulher chega, Jesus fala assim, Senhor, a minha filha está endemoniada ou enferma, que eu não lembro agora. Vem curar ele. Eu falei, não posso dar para os cachorrinhos aquilo que é dos filhos. Ela fala, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor.
Naquele momento, Cristo age em compaixão pela vida dela, estende a mão e fala, ela está curada, e dá uma oportunidade para ela seguir a Ele e mudar de vida. Então não adianta Deus ter dó de você, ter dó do que você passa, ter dó do que você sofre, ter dó de tudo que você já chegou até aqui. Será que Deus não vê o meu sofrimento? Será que Deus querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca vai mover por dó, porque Ele age por propósito, Ele age com compaixão. Mas eu não exerço o ministério porque eu não tenho oportunidade. Amado, altar não é ministério. Pastor, não me dá oportunidade para pregar na igreja. Você é evangelista. Pregação na igreja não é seu lugar. Você é profeta. Você tem que estar nos grupos de reunião de oração. Você é mestre. Você tem que estar ensinando na sala de ensino. Eu frequentei uma igreja uma vez 7 anos. Eu pregava praticamente todos os finais de semana. E quando eu chegava lá, eu era ovelha. Eu sentava e assistia a pregação. E durante 7 anos eu não tive a oportunidade de contar um testemunho nessa igreja. Mas eu exercia meu ministério. Porque eu aprendi que altar de igreja não é ministério. O menor tempo do pastor é quando ele está com o microfone aqui na mão. Ele é pastor. Ele é apóstolo. Ele é evangelista. Ele é mestre. Ele é profeta. É a essência dele. Está na rua, está nas casas, está nos hospitais, onde quer que ele esteja. Ele é o entende a sua identidade. Ele sabe o chamado dele. Ele sabe quem ele é em Deus e quem Deus é nele. Essa historinha de que eu não tenho oportunidade de igreja nunca funcionou comigo. Porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem eu sou em Deus. Uma vez eu estava querendo dom de cura. Eu no meu profético, eu estava lutando contra o dom de profecia. Que eu não queria o dom de profecia. Irmão, eu brigo com Deus. Mas eu acho que só eu brigo com Deus aqui. Eu tinha visto os maus testemunhos no profético, na profecia, e eu queria fugir do dom de profecia. Eu estava um dia no monte, Deus me usou em profecia, eu comecei a chorar. E eu queria o dom de cura, e eu falava assim para Deus, Deus, vamos fazer o seguinte, o Senhor me usa para curar, seu nome é glorificado, exaltado, e o Senhor não me usa em profecia. Tá legal, Deus? E Deus me respondia, silêncio. Até ele me dá um sonho um dia, deu andando de bicicleta, eu ensino sobre bicicleta, carro, avião e tal, que são símbolos contemporâneos no meu livro. Aí ele me mostrou andando de bicicleta e ele dizia no meu espírito assim, filha, você vai aprender a andar, a lidar com o dom, não precisa ter medo, com o tempo você vai aprender a lidar com o dom. E eu comecei a orar com as pessoas e ver que as pessoas estavam sendo, Deus estava falando com as pessoas em oração, a profecia é em oração. Porque a profecia não é só eis que eu te digo. Aí eu comecei a orar e comecei a ver o Espírito Santo falar tudo que a pessoa queria em oração. Aí depois Deus começou a me dar peças de teatro. O William era jovem meu na época da Reviver para Cristo, sabe do que eu estou dizendo. Era um dos que me ajudava ali. Então eu comecei a ter peças de teatro. Eu comecei a ver roupas de coreografia. Eu comecei a ver atos proféticos, conquista de cidade. E tudo que eu fui fazendo, eu fui aprendendo depois que o Senhor, daquela maneira que fazia. As pessoas só foram me dando os nomes. E agora, 10 anos atrás, ele começou a me dar livro. O dom de profecia ativa em mim. Em revelação, eu escrevo os livros. Todos os meus livros são através do dom de profecia. Mas como eu queria o dom de cura, o que eu fazia? Hospitais. Você não precisa ter oportunidade em igreja. Você é a igreja.
Você sabe quem você é. Agora eu apanhei de Deus de novo. Eu pensei na minha mão, nas caixas de livro que eu tinha que carregar. O Marquinhos me ajudou a arrumar elas, viu assim, que é bem legal, né? Eu ia fazer uma viagem de 2 meses, internacional, carregando caixas de livro. Algumas pessoas sabem da síndrome do túnel do carpo e eu já fiz a cirurgia na mão direita, eu tenho dificuldade. Antes de viajar, eu já estava com a minha mão meio fechada e com dificuldade. Quando eu peguei a estrada, da terceira esteira para frente, a minha mão, eu já saí com a minha mão dando cãibra. Eu já saí do Brasil com a minha mão dando cãibra. Da terceira esteira para frente, eu comecei a dar choque aqui, ó. Porque o túnel do carpo é aqui. E começou a dar choque. Eu já comecei a sentir choque nas minhas mãos. Então, eu não queria viajar essa distância só com caixa de livro. As únicas roupas que eu levei foram uma malinha de 10, mesmo assim, dividido com livros. Então, eu fui assim, sem roupa praticamente, para uma viagem longa, só com caixas de livro, para exposição. Aí eu tinha machucado o meu pé, eu tinha virado o meu pé. Hoje, o único dia que eu estou colocando um salto um pouco mais baixo. Você viu que aquele sapato de ontem é proposital, porque eu não suporto salto ainda assim. Aí deu uma frissura, foi o médico disse uma frissura e inchou muito dos lados. Deu uns papos dos lados no meu pé, no meu tornozelo. Aí eu tinha tirado a botona, que é o gesso. Mas eu ainda estava com o meu mobilizador. Então, quer dizer, eu estava com dificuldade nas mãos e arrastando os pés. Arrastando meu pé. Com o pé imobilizado. E surgiu a viagem para a África. E quando surgiu a viagem para a África, você quer ir para a exposição literária, de cunho literário e não cristão, em Nova York, ou você, né, com a Rede Globo, ou você quer ir para a África dançar e celebrar com os neguinhos? Eu também sou tendenciosa à igreja. E assumir o meu apostólico às vezes não é fácil. Aí eu disse em Nova York, fui para Massachusetts, fiz 4 agendas lá, não exibindo, mas exibindo. Eu fui no casamento da Penha, na casa do pastor Júnior. Babou? Aí eu desci para Nova York na exposição. E a literatura está muito difícil. Eles tentaram implantar agora o 3º livro, ensinando suicídio para adolescente. O primeiro foi um clássico francês que virou um desenho animado, a Loja dos Suicidas, que é tudo que ensina, só material para suicidar. O segundo foi um cartoon, que é um gibi, e agora mais um livro ensinando fora sexualidade para criança, o que eles falam que é cultura, que para mim, pelo que eu vi lá, não é cultura, me chegava a me embrulhar o estômago. E eu tentei não ir, eu sabia o que eu ia enfrentar ali, mas eu fui pelo Senhor, pelo grupo, eu liguei na agência para cancelar e tudo, e eu fui. Quando eu estava voltando de Nova York para Miami, estava descendo para a Flórida, o Senhor me pegou. E Ele me disse o seguinte: eu te dei o dom, te capacitei, e você não quer o seu campo missionário. Você lembra que eu tentei barganhar com ele, profecia com dom de cura? Agora eu também estava tentando fugir do meu campo missionário, que é a literatura. E eu chorei muito e assumi. Eu estou trabalhando um livro sobre discipulado sobre oração e adoração. Eu estou trabalhando outro, Crônicas de Ana, que fala sobre identidade, ilustrado. Para quem não sabe, os meus livros ilustrados, ele fala assim, mas não tem literatura cristã que ensina. Os meus livros ilustrados ensinam sobre céu, galardão, oração, vida com Deus, valores, cultura, missões e prevenção sexual. E eu te contei o que a literatura ensina hoje, do mundo secular. Então eu fiquei com muita vergonha de Deus e resolvi assumir o meu chamado.
Amado, fugir daquilo que Deus tem pra gente, pelo conforto da igreja, é muito fácil. Responde para mim a pergunta do início. O que eu estou fazendo dentro da igreja? Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Você é o quê? Eu tenho um chamado apostólico e tento atuar nos 5 ministérios. Hoje eu sei disso. Mas durante 15 anos, eu achava que eu era pastora. E eu estava lá dirigindo a igreja. Dirigi a igreja uns 15 anos em Caldas. Primeiro, na Rever para Cristo, que o Carline teve, meus filhos hoje na fé. Depois eu comecei a minha própria igreja. Então eu era uma apostólica que estava dirigindo a igreja, então literalmente eu matava o povo. O apóstolo dentro da igreja ele mata o povo, ele tem que ficar só um tempo e vazar, e tem que chegar o pastor para alisar, tirar carrapicho e tal. Mas eu também não sabia o meu chamado. Qual é o seu chamado? O que Deus tem para a sua vida? Qual é a sua identidade? Amém, irmãos? É só uma mensagem de... Porque os 5 ministérios quietos dentro da igreja vira pecuinha, mesmice, mirra a igreja, uma obrigação. Mas uma igreja, quando ela atua nos 5 ministérios, quando os irmãos entendem o seu chamado, o pastor pode dizer assim, quando eu cheguei em casa, eu ganhei uma igreja, montadinha, com 60 membros. E eu falei para ela que ia passar para um dos pastores, da geração do bem, então ela ficou sentida comigo, porque é um casal da MCM que tinha aberto a igreja lá. Ficou sentido comigo, que queria passar para mim. Eu falei, mãe, eu não sou pastora de igreja. Eu entendi meu chamado, irmãos. Hoje eu sei o meu chamado. Mas qual é o seu chamado? O que Deus tem para a sua vida? Amém? Vamos colocar de pé, vamos adorar um pouquinho. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração o seu chamado. Tua face queremos ver, tua presença queremos ter, a tua face queremos ver, tua presença queremos ter, então vem, amado, então vem, amado, vem, então vem, amado, então vem, amado, vem. Você dá as mãos para o alto e fala assim, Espírito Santo, me ajuda a entender o que eu fui ungida desde o ventre para ser e fazer para o Senhor. Existe um propósito para o Senhor ter me chamado. Me leva ao centro da sua vontade. Em nome de Jesus, me ajuda a identificar quem eu sou. Em nome de Jesus. Eu vou deixar eles louvando à noite. Nós estamos aqui aprendendo sobre armas de guerra. Participe conosco.